Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos iniciar mais uma aula do nosso Pré-ENEM Legal. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções orgânicas oxigenadas. São aquelas funções que apresentam o oxigênio na sua estrutura. Nas aulas anteriores, nós conversamos sobre os hidrocarbonetos, que são moléculas constituídas exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, que podem ser classificados de várias maneiras, como alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. Vimos também as classificações de cadeias, aberta, fechada, normal, ramificada, entre outras cadeias. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções orgânicas oxigenadas. Então, nessas funções orgânicas oxigenadas, elas devem obrigatoriamente apresentar na sua estrutura o átomo de oxigênio. E aí, o que muda agora das funções orgânicas para os hidrocarbonetos? Então, os hidrocarbonetos, eles eram moléculas apolares, constituídas ali exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. E agora, nas funções oxigenadas, nós vamos ter a presença de um heteroátomo, que esse heteroátomo é o átomo de oxigênio. Daí, esse átomo ele vai dar origem a mais variadas funções, como álcool, éter, éster, aldeído, ácido carboxílico, enol, fenóis, enfim, que é o que nós vamos acompanhar na aula de hoje, perfeito? Então vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Olha só. Então as funções orgânicas oxigenadas, elas terão na sua estrutura o átomo de oxigênio e elas vão originar para a gente algumas funções como álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, entre outros. Bom, a primeira função que nós vamos ver é a função álcool. Pessoal, o que muda agora na nomenclatura de uma função orgânica para um hidrocarboneto? No hidrocarboneto, a terminação ela era obrigatoriamente em O. Então, por exemplo, nós falávamos de propano, butano, metano, então todos esses elementos terminados em O. Agora, a única diferença é que a terminação ela vai variar dependendo de cada função. No caso do álcool, os álcoois eles são caracterizados pela presença da hidroxila, que é o grupamento OH, como vocês podem acompanhar aí na tela. Olha só. Então, todas as vezes que a molécula ela tiver o grupamento OH, que é uma hidroxila ligada a um carbono saturado, que é aquele carbono que faz ligações simples, nós teremos a função álcool, perfeito? O nosso principal álcool, pessoal, ele é o etanol, Então, o etanol, ele é o nosso principal álcool. Esse álcool, ele pode ser classificado como primário, então, quando o carbono do álcool, ele é um carbono primário, esse álcool, ele é primário, por exemplo, o carbono se liga só a outro átomo de carbono e a hidroxila, então ele é um carbono primário, logo o álcool ele é primário. Ele pode ser secundário e ele pode ser terciário. Lembrando que ele não pode ser quaternário porque o carbono ele só pode fazer 4 ligações, Ele é tetravalente. Então não tem como pegar um átomo de carbono, ligar com outros 4 átomos de carbono mais a hidroxila, que aí ele vai estar fazendo 5 ligações e não pode. Ele é tetravalente, então nós teremos aí no máximo um álcool primário, secundário e terciário. A nomenclatura de um álcool, ela vai ser dada aí pela terminação ol. Na tela nós estamos acompanhando que eu posso ter um monoálcool, um diálcool, um triálcool, ou se eu tiver mais de 3 hidroxilas, eu posso ter um poliol, que é um poliálcool. Então, a hidroxila no carbono insaturado, ela vai ser caracterizada como um enol, e quando essa hidroxila ela está no carbono saturado, ela vai ser classificada como um álcool, que pode ser monoálcool, diálcool ou triálcool ou um poliol, dependendo das quantidades de hidroxilas que temos, perfeito? Então o principal álcool, como eu coloquei para vocês, é o etanol. Como que eu dou nome a um álcool, a função álcool? A nomenclatura dos compostos orgânicos, elas não mudam, tá? A única terminação ali é agora que eu vou substituir o O por ol. Então, a identificação de álcool é a terminação ol. Então, vamos ver como que fica. Olha só. Se eu tenho um carbono, eu vou usar o prefixo met. Se a ligação é simples, eu vou usar um infixo an. Como é um álcool, ele termina em ol. Então, olha só, nós temos aí um metanol. Se eu tenho 2 carbonos, eu vou usar o prefixo et. Como as ligações são simples, eu vou usar o infixo an. E como é um álcool, termina em ol. Então, nós temos um etanol ali, uma função orgânica com 2 carbonos mais a hidroxila, configurando então o nosso principal álcool, que é o etanol, perfeito? Nesse caso, se eu tenho cadeia ramificada,
eu vou ter que dar prioridade de numeração pela função orgânica, então eu vou ter que chegar naquele carbono em que eu me aproxime mais rápido da hidroxila. Logo, como nós estamos vendo na tela, olha só, é o carbono da esquerda, perfeito? Então esse carbono da esquerda, ele é o carbono número 1, seguido do carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Na hora de dar um nome, nós precisamos indicar onde estão os nossos radicais. Então tem um radical no carbono 3 e no carbono 4. Esse radical ele é um metil, então nós vamos ter um 3,4 de metil. Vou para a cadeia principal, que tem 6 carbonos, que é um X. Como as ligações são simples, é AN, e o álcool está no carbono de número 2, então eu tenho aí um 2-ol. Então o nome da nossa cadeia é um 3,4 dimetil hexan 2-ol. Vamos lá. Se eu tiver uma cadeia insaturada, a prioridade continua sendo da função, então eu vou numerar a cadeia pelo lado que eu me aproxime mais rápido da função, e aí nós vamos ter o seguinte, olha só, eu vou ter aí um metil no carbono de número 2, então eu vou ter um 2-metil. Na cadeia principal eu tenho 4 carbonos, então isso é um but. No carbono de número 3 tem uma dupla, e o infixo da dupla é en, né? Então eu tenho ali 3-en, e no carbono 2 está o nosso álcool, então eu tenho 2-ol, que é para indicar que de fato aí é um álcool, perfeito? Então nós vamos ter um 2-metil, but 3-en, 2-ol, indicando a nossa molécula. A próxima função é um enol. O que muda para um álcool? No álcool, a hidroxila ela precisa estar no carbono saturado, e no enol, a hidroxila vai estar no carbono insaturado. Então, sempre que eu tiver a hidroxila e um carbono insaturado, nós vamos ter a função enol, perfeito? E aí a nomenclatura é a mesma, você vai indicar a quantidade de carbonos que tem, o infixo en para dizer que é um carbono insaturado e a terminação ol. Então a primeira molécula etenol e a segunda but 1-en, 1-ol. Já o fenol, nós precisamos ter uma hidroxila ligada a um anel aromático. Então lembra que o anel aromático é um ciclo com 6 carbonos e esses carbonos eles precisam ter ligações alternadas entre simples e duplas, e toda vez que nós tivermos essa organização, nós vamos ter aí um fenol, que pode ser chamado de hidroxibenzeno. Então tem uma hidroxila mais um benzeno, então vai ser hidroxibenzeno. E se esse fenol for ramificado, nós vamos indicar a numeração da ramificação, o nome dessa ramificação, e na tela nós temos um etil, então nós temos um 3-etil, 1-hidroxibenzeno. Mas, pessoal, nomenclatura não aparece com frequência nas provas do Enem, tá? O que aparece com mais frequência é o poder de identificação dessas funções. Então, eu tenho que saber o que é um álcool, o que é um enol e o que é um fenol, tudo bem? A nomenclatura ela é um pouco mais complicada, mas ela não vai aparecer com tanta frequência. Então, a ênfase tem que ser na identificação das funções, no reconhecimento dessas funções, tudo bem? Vamos lá. Acetona, ó, cetona, tá? O nome da função é cetona. Claro que ela vai dar origem a acetona, mas acetona é nome comercial. A função orgânica é cetona. Quando que eu tenho uma cetona? Quando eu tenho uma carbonila. Lembra que no álcool nós vamos ter uma hidroxila. Na cetona nós teremos uma carbonila. E o que é uma carbonila? É uma C-dupla-O. Então sempre que eu tiver uma C-dupla-O, eu terei uma carbonila, e se essa carbonila estiver em um carbono secundário, no meio da cadeia, nós vamos ter a função cetona, ok? Olha só que interessante. Então eu tenho ali uma cetona, olha só, 3 carbonos, a carbonila no meio. Para dar nome, cetonas terminam em ona, então só vai mudar a terminação. Se eu tenho 3 carbonos, o prefixo que eu vou usar é prop. Como a ligação entre os carbonos é simples, então o infixo é an. E como se trata de uma cetona, a terminação é ona, então nós vamos ter uma propanona. A propanona, pessoal, ela é o solvente orgânico mais conhecido das funções cetonas, que comercialmente ela é chamada de acetona. Então a acetona, que é um solvente, um removedor, ela é na verdade a propanona. Perfeito? Um carbono ali com uma carbonila e 3 carbonos ligados, nós temos a propanona, que é a acetona. Vamos seguir então. Nesse caso eu tenho 4 carbonos, então eu tenho but para indicar que são 4 carbonos, ligações simples an, e a nossa cetona está ali no carbono de número 2, então nós temos uma butanona.
Já os aldeídos eles também apresentam uma carbonila, mas com uma diferença. As funções cetona, a carbonila, elas estão presentes no meio da cadeia, entre carbonos. Já no aldeído, a carbonila ela sempre vai estar na extremidade, tudo bem? Então eu sempre vou ter uma C dupla O na extremidade, nas pontas da cadeia. Então, todas as vezes que tiver uma carbonila em um carbono primário, nós teremos uma função aldeído. Se essa carbonila estiver em um carbono secundário, no meio da cadeia, a função será a função cetona, perfeito? Olha só na tela. Então, os aldeídos, eles precisam ter uma carbonila e essa carbonila sempre na extremidade, tá? Nós podemos chamar esse grupo funcional de formila, que é mais convencional. A IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, não utiliza muito esse prefixo formila, tá? É mais mesmo aldeído, mas nós vamos entender já já o porquê de formila. Bom, a nomenclatura, ela segue a mesma e a terminação agora vai ser -al. Então, o aldeído ele vai terminar em -al. Olha só na tela. Nós temos um aldeído com um carbono, então nós vamos usar o prefixo -met. As ligações entre carbonos são simples, então o infixo é -an e a terminação é -al. Aí nós teremos um metanal. O metanal, pessoal, ele é o principal aldeído que nós temos porque ele é o fórmico, né? Então ele vai dar origem ao formol, que é um conservante, um formaldeído. Então nós temos o metanal, que é o nome da IUPAC, que é o que vai ser cobrado nas provas, mas nós temos as nomenclaturas usuais. Nós podemos ter um formaldeído, que é uma nomenclatura usual, mas nós também podemos ter a nomenclatura comercial, que é o formol. Então o nosso principal aldeído hoje é o formol, tá? Um carbono ligado ali a uma carbonila apenas, então nós vamos ter um formol, olha só aí na tela. Agora, se eu tenho 4 carbonos, eu vou usar o prefixo but, o aldeído está no carbono de número 1, então eu vou ter aí um butanal. Se for 5 carbonos, pentanal, se for 3 carbonos, propanal e assim por diante. A única diferença, galera, é que agora nós vamos ter a terminação em -al, tá bom? Então tá ali na tela para vocês acompanharem o formaldeído, que é o formol, perfeito? Vamos seguir. O éter, nós precisamos ter um oxigênio, então uma cadeia ela precisa ser heterogênea, então nós precisamos ter esse heteroátomo, e esse éter ele precisa ter um oxigênio entre carbonos, tá bom, pessoal? Então sempre que tiver um oxigênio entre carbonos, nós teremos a função éter. Olha aí na tela, então, oxigênio entre carbonos ali, ó, e nós vamos ter um éter, que pode ser chamado de alquila ou arila, que são os radicais, tá? Então alquila e arila são os radicais que vão formar essa cadeia. Olha só, então eu tenho ali um carbono, né, CH3OCH3. No outro exemplo, eu tenho um CH3, o oxigênio e um anel aromático, um benzeno, configurando então a função éter, tá? Então um oxigênio entre carbonos, uma cadeia heterogênea. A nomenclatura, pessoal, ela vai seguir a mesma, tá? Então nós vamos ter ali uma nomenclatura onde eu vou ter um éter que ele pode ser simétrico ou um éter que ele pode ser assimétrico. Se ele for simétrico, os lados eles devem ser iguais. Então, se eu tenho 2 carbonos antes desse oxigênio, é necessário que se tenha 2 carbonos após o oxigênio. E aí nós vamos ter um éter simétrico. Se ele for assimétrico, essa quantidade de carbonos, ela obrigatoriamente deve ser diferente. Então, se eu tiver 3 carbonos de um lado, eu tenho que ter 2 do outro. Se eu tiver um carbono de um lado, eu preciso ter 2 carbonos do outro lado, tá? Então esse éter, ele pode ser alifático, né? Ele pode ser aberto, uma cadeia aberta, lembra que a alifática é uma cadeia aberta, ou ele pode ser um éter cíclico ou aromático, como nós estamos vendo na tela. A nomenclatura de um éter, ela vai precisar acompanhar o sufixo oxi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher o oxigênio, né, que é o heteroátomo, e ao selecionar o oxigênio, eu vou verificar qual é o lado que tem a menor quantidade de carbonos e, posteriormente, o lado que tem a maior quantidade de carbonos. Esse lado que tem a menor quantidade de carbonos, pessoal, nós vamos usar o sufixo ox. Então, por exemplo, se eu tenho um carbono apenas, eu vou usar o prefixo met e acrescentar o sufixo ox. Então, nós vamos ter um metox. Se eu tenho 4 carbonos, eu vou usar o prefixo but mais o sufixo ox. Então, terei, por exemplo, um butox.
e assim sucessivamente, tá? Então, eu preciso selecionar o menor lado e, posteriormente, o maior lado. Vamos ver como isso fica na tela, olha só. Então, eu tenho uma molécula ali que ela tem um carbono antes e 2 carbonos após. Cuidado que essa nomenclatura não é antes e nem depois. Ela é o menor lado e depois o maior lado. Então, o menor lado, ele tem um carbono apenas, então ele vai ser chamado de met, mais o sufixo ox, então nós vamos ter um metox. E após o oxigênio, nós vamos ter 2 carbonos, e 2 carbonos é et, então nós vamos ter um metoxietano, ok? Seguindo aí, eu tenho ali, ó, éteres simétricos, então eu tenho 2 carbonos antes e 2 carbonos após, então isso é um etoxetano, ou eu poderia chamar de um dietiléter, tá? Poderia ser essa nomenclatura também. Agora eu tenho um carbono antes, então metox, e tenho um anel aromático depois, então eu posso chamar de metoxibenzeno, tá? O éter, ele era usado como anestésico, tá? Antigamente, mas devido às suas propriedades cancerígenas, ele foi retirado e não passa mais a ser utilizado como anestésico já faz muito tempo. Vamos lá. A próxima função é a função éster. No éster, pessoal, nós precisamos ter ali agora a troca de um hidrogênio por um oxigênio. O éster, ele é muito parecido com a cetona mais o éter. Então, eu tenho que ter muito cuidado na hora de identificar a função éster, tá? Então, se eu tenho uma carbonila mais um oxigênio entre carbonos, é importante que esteja entre carbonos, nós temos a função éster, tudo bem? Olha só aí na tela alguns exemplos de éster. Então, perceba ali que nós vamos ter, ó, o oxigênio aqui entre carbonos. Então, toda vez que isso aqui acontecer, uma dupla O entre carbonos, nós vamos ter a função éster. Como que eu dou nome à função éster? Eu sempre vou escolher o que está antes do meu oxigênio e o que está após o oxigênio. Então, no caso, eu tenho um etanoato de benzila. O éster ele sempre vai terminar em ato mais ila, tá? Então, nós temos um etanoato de benzila. Seguindo, nós vamos ter ali, ó, um etanoato de butila. Olha só, etanoato de butila. Perfeito, pessoal? Então, nesse caso, nós vamos pegar esse éster e perceber que eu preciso ter uma dupla O entre carbonos, e aí na tela nós temos uma outra molécula que é o butanoato de etila. Então aí nós temos a função éster. Na aula de hidrocarboneto, foi falado que se a questão ela envolver petróleo e falar de biodiesel, né, de biocombustível, normalmente o nome dessa reação vai ser uma reação de esterificação. Então por que essa reação ela é uma reação de esterificação? Porque ela vai ter como produto a função éster. Então, nós vamos reagir ali um álcool com um ácido carboxílico e essa organização ela vai produzir um éster. E aí o nome dessa reação é uma reação de esterificação, que são as reações utilizadas lá na formação do biodiesel ou dos biocombustíveis, ok? Vamos seguir. A última função orgânica oxigenada são os ácidos carboxílicos, que é a principal função. Um ácido carboxílico, nós vamos ter uma carboxila. E o que é uma carboxila? É uma hidroxila junto com uma carbonila. O fato relevante é que o ácido carboxílico ele nunca vai ser encontrado no meio da cadeia, ele sempre vai ser encontrado nas extremidades, muito parecidamente com o aldeído. A diferença é que no aldeído eu tenho uma dupla OH e no ácido carboxílico nós vamos ter uma dupla OH. Lá era só uma carbonila. No ácido carboxílico é uma carboxila. E o que é uma carboxila? Uma carbonila ligado a uma hidroxila, tá bom? E aí nós temos um ácido carboxílico. A nomenclatura ela vai seguir a mesma, cadeia principal, ramificações e a terminação oico, perfeito? Então eu tenho aí 2 carbonos, então eu tenho um ácido etanóico, et, tá? 2 carbonos, etanóico. Se eu tenho ali um radical, ó, vou ter um ácido 3-metil, tem 4 carbonos na principal, nós vamos usar o prefixo but, butanóico. Perfeito? Bom, algumas curiosidades. O ácido etanóico, ele é o ácido acético, ele é o vinagre. Nós temos o ácido lático, né, que é o ácido presente ali na fermentação. Nós vamos ter o ácido cítrico,
que são os ácidos presentes nas frutas cítricas, todos são exemplos de ácidos carboxílicos. Percebam ali que nós temos as funções carboxiladas presentes nas moléculas, tudo bem? E ali nós temos o ácido metanóico, que é o ácido fórmico. Esse ácido fórmico ele é enfatizado pelo cheiro característico das formigas. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para essas e outras aulas, acesse as nossas plataformas.